Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Como está gostoso a presença do Senhor, né? Aleluia. Amém, amém. Irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 22. Santo, santo é o teu nome. Baixa um pouquinho o microfone aí do... Tá ruim? Ok. Então vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 34. Como o Fernando falou, né? Vamos aquela altura em que o Senhor fala no nosso coração. Já falou pelo louvor, já sentimos a presença do Senhor. Lucas capítulo 22, 31, 34 diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que conheces-me, antes que o galo cante. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Te agradeço, ó Pai, pelo louvor, pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem falado e ministrado ao nosso coração, pela tua presença. E peço, Senhor, Santo Espírito possa estar moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida, nos ensinando, trabalhando em nós, para que a gente possa verdadeiramente nos convertermos a ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo hoje para todo sempre. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. A última vez que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, a gente falou sobre uma situação que aconteceu nesse mesmo momento aqui, mas que está lá registrado em João capítulo 13. Quem se lembra qual foi aquela ministração de João capítulo 13? Né? Se os irmãos estão atentos aí. Dos lavar os pés dos discípulos, né? De despir a capa, né? A capa religiosa e servir a Deus. Mas aquela noite ali foi tão especial e aconteceu tanta coisa ali naquela noite, e isto que nós lemos agora também aconteceu naquele momento. Só que nós estamos agora na câmara, né? Na objetiva do evangelista Lucas, né? A situação do lava-pés foi visto na perspectiva de João, e agora estamos aqui na perspectiva de Lucas, que retrata, não só Lucas, mas Mateus também, retrata aqui esse diálogo entre Jesus e Pedro, que acontece, como eu já disse, na última ceia, poucos minutos antes de Jesus ser entregue às autoridades do templo. E Jesus diz algo curioso para Pedro. Não sei se esse texto nunca intrigou a ninguém, mas a mim já me deixou intrigado, né? Depois de 3 anos de andando com Jesus, depois de 3 anos de ouvir de perto as palavras de Jesus, depois de ele ter visto ao vivo os milagres de todos eles, né, de Jesus, e depois dele mesmo ter realizado milagres, porque Pedro a essa altura já tinha realizado milagres. Nós vemos lá isso em Marcos capítulo 6, verso 13, quando Jesus envia os 12 discípulos de 2 em 2, e quando eles chegam, eles dizem assim: olha, em teu nome expulsamos demónios, em teu nome curamos enfermos. Então isso eram aqueles 12 apóstolos ali, que já tinham sido enviados, já tinham sido participantes, né, desses milagres e maravilhas do Senhor. Só que depois de tudo isso, Jesus diz a Pedro, num dos momentos mais marcantes para os discípulos na última ceia, e Jesus diz assim: olha, Pedro, o diabo vai-te peneirar, mas fica firme, que eu estou intercedendo por ti. E hoje nós, nessa nossa cultura ocidental, talvez
vivemos nos tempos modernos, então existem muitas coisas que Jesus ensinava, ele era muito didático e ele usava coisas do dia a dia do povo, né? E às vezes nós, como estamos numa realidade diferente, talvez poucos aqui trabalharam com agricultura ou no meio rural, que era esse meio que Jesus estava inserido. Então às vezes nós não entendemos tão bem o que é que Jesus Cristo estava a querer dizer, porque nós não vivíamos naquela altura e não estávamos familiarizados com os elementos que Jesus usava para nos ensinar, né? Por exemplo, do jugo, né? Quando Jesus fala do jugo, nós temos uma ideia, mas não sabemos bem porque é que ele era utilizado, né? Então, por isso, às vezes, não entendemos tão bem o que é que Jesus queria ensinar. Todo mundo sabe o que é o jugo? Coloca aí o jugo. Eu preparei hoje, uma coisa mais didática hoje, eu preparei umas imagens. Um jugo, olha, o jugo era aquilo ali, ó. Está a ver a setinha ali? 2 bois, uma peça de madeira, em que os bois colocavam ali a cabeça e eles trabalhavam em conjunto para puxar, né, a carga. E isso também era uma situação utilizada porque às vezes havia um boi que era mais jovem e era mais rebelde, então eles colocavam o boi mais experiente junto com o boi mais jovem, mais rebelde, e o boi mais jovem aprendia, né, porque ele estava ali agarrado ao boi mais experiente, a andar no passo ali igual ao boi mais experiente. E quando Jesus diz assim, ele usa essa metáfora, vocês lembram-se o que é que ele diz? Que a gente possa aprender dele que é manso. Ele estava a falar dele próprio, mas ele estava a se referir àquilo que acontecia, né? Porque o boi manso ensinava o boi bravo, né? Então, quando a gente entende os elementos que Jesus estava a dizer, fica mais fácil de entender o que é que Jesus queria ensinar. Essa peça de madeira, o jugo, que é, por exemplo, que vem a palavra conjugue, né? Porque você tem um relacionamento conjugal com a sua esposa e com o seu esposo, e vocês vestem o mesmo jugo e andam unidos no mesmo propósito. Então, quando a gente entende melhor a cultura da época, nós compreendemos melhor o que é que Jesus queria ensinar. E nós ouvimos muito falar do jugo desigual. O que é que seria um jugo desigual? Coloca aí um jugo desigual, Davi. Dá para perceber? Apaga a luz aqui. Isso seria um jugo desigual, né? A galera não sabe o que é um jugo desigual. É isso aí. Alguém aqui pode ser os burros ou o jumento ou o boi, eu não sei. Mas às vezes a gente se coloca nessa situação, né? Então quando Jesus falava assim, olha, não se coloquem em jugo desigual, era isso que ele estava dizendo. Não seja um jumento com um burro ou um burro, um jumento com um boi ou um boi com um jumento, né? Então, quando a gente idealiza, a gente entende melhor o que é que Jesus queria falar, né? E aqui, Jesus usa uma linguagem que nós conhecemos o que é uma peneira moderna, né? Nós usamos uma peneira para fazer os bolos, né? Para a farinha não ficar com grumos, né? E peneiramos. Mas que peneira é que Jesus está aqui a falar? Quando ele fala assim, quando ele diz assim, olha, o diabo vai te peneirar como trigo. Como é que funcionava isso aí? Coloca aí o tribulo, por favor. Isso. Então o processo do trigo era interessante. Isso aí parece quase um estudo bíblico. Acho que é bom para a gente aprender essas coisas. O processo do trigo era interessante, porque primeiro o trigo era passado aquela tábua de madeira, que era tipo um trenó pesado, que tinha umas pecinhas de metal por baixo, que passavam por cima do trigo, e aquilo ajudava a separar o trigo, os grãos de trigo da espiga, né? Então primeiro ele colocava o trigo na eira, né, que era uma parte do terreno separado para esse efeito, e passava com a ajuda dos bois aquela peça por cima do trigo, para que o trigo ficasse assim separado da palha. Essa peça aqui que se chama tribulo é de onde vem a palavra tribulação. Quando a gente entende isso aqui, nós percebemos um pouquinho melhor porque é que serve a tribulação. Para separar, para limpar, para purificar. Porque a palavra provém daqui. Esse trigo depois de esmagado, com a ajuda de uma forquilha, coloca lá da forquilha, ele disse que não queria que eu usasse palavras difíceis. Olha, aqui
que ele já foi esmagado, e com a ajuda de uma forquilha, ele joga aquela palha para cima, o vento leva a palha, mas o trigo, que é mais duro, cai no mesmo lugar. Então assim que acontecia. Primeiro o boi passava o trigo, quebrava ali a espiga, a casca, a palha, depois a palha era separada pelo vento, mas não ficava por aqui. Coloca o outro. Depois vinha a peneira. A peneira é um outro processo, que depois alguma casca que ficava ali no trigo, ela ia para a peneira, e quando, vocês já viram aquele povo mandar assim, aqueles grãos ao ar? É o mesmo processo. A palha levezinha vai com o vento e o trigo duro cai na peneira. Então, lembram-se que João Batista ele disse uma coisa muito interessante. Já parámos a escola dominical, vamos continuar a pregação. Então, Lucas capítulo 3, verso 17, ele diz assim, João Batista: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira. A eira era um lugar onde o trigo estava sendo debulhado. Ele recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então o que Jesus está a dizer é que Jesus é esse lavrador que pega em nós, cheios de casca, cheios de palha agarrada em nós, e nos faz passar por esse processo aqui. Ele nos esmaga com a tribulação, ele nos joga para o alto com uma forquilha, e ele peneira agitando a nossa vida. Começa a fazer sentido aquilo que você tem passado? Alguém se identifica com isto aqui? Talvez a sua vida está numa montanha russa e você não percebe porquê, porque você não entende as palavras de Jesus, porque você não está lá naquele tempo, entendendo o que é que Jesus queria falar ali naquele momento. E talvez você pense assim, mas eu sou crente, não é? Eu sou crente. Eu não devia passar por essas coisas, eu busco obedecer a Deus, eu busco agradar a Deus, e Deus está lá te esmagando, te jogando para o alto, te agitando na peneira para fazer extrair o melhor de ti. É isso que Ele faz, Ele tira a palha que ainda está agarrada a ti, esses restinhos do velho homem que ainda está agarrado a ti, e joga para o alto. E Ele faz isso para formar o teu caráter, né? De acordo com a vontade dEle. Eu estava preparando essa palavra, hoje eu estava tão cansado de que fui dormir, acordaram 2 da manhã e preparei essa palavra de madrugada, e eu lembrava-me do Cláudio, dá aqui o exemplo do Cláudio, porque eu lembro-me quando ele aceitou Jesus, eu acho que ele já não tinha mais dedos para partir, ele já não tinha mais situações, tudo aconteceu na vida dele quando ele aceitou Jesus, e eu digo assim, se ele tivesse firmado em homens, hoje ele não estava aqui, né? Mas ele entendeu o processo, e a gente sempre falava assim, porque às vezes parece que o pastor fica passando pano nas coisas que Deus faz, para a gente não desistir, mas é que a gente tem que entender que esse trabalhar aqui, que parece muito esmagado, jogado ao alto, abanado, é ele. E quantos de nós aqui, não é só eu dei exemplo porque eu estava preparado, lembrei-me dele, mas eu sei que todos nós aqui passamos por isso. Quando nós viemos para Jesus, Jesus vai limpar a casca, vai tirar a palha, vai tirar tudo que não presta, e isso Ele vai ter que te chacoalhar para isso acontecer. Olha o que é que Tiago diz, Tiago capítulo 1, no verso 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O Tiago deve estar de brincadeira aqui. Tende por motivo de toda alegria, não é pouca alegria, toda alegria, o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Mas é porquê que eu faço isso? Porque Deus quer que tu sejas perfeito, íntegro e nada deficiente. Já pensou nisso aqui? E nós dizemos assim, ai, Deus trabalha na minha vida, né? Nós gostamos de louvar essas coisas, né? A gente está se comprometendo diante de Deus. Trabalha na minha vida, mas não aguentamos às vezes o processo, porque não entendemos como funciona o processo. E achávamos que ia ser fácil, mas olha bem para ti, tem sido fácil.
Olha, vamos olhar para nós, né? Eu sei que é mais interessante olhar para os outros, mas vamos olhar para nós e ver o tanto que nós precisamos de mudar. Ainda. Cláudio, não acabou não, meu irmão. Prepara o lombo. E nós chegamos a Deus, nós chegamos para Deus desse jeito, todos cheios de defeito. Nós chegamos para Deus todos cheios de pecado, todos cheios de coisa ruim mesmo, manias, vícios, orgulhos, vaidades. E nós chegamos para Deus com essa casa toda bagunçada que Jesus vai arrumar, que Jesus vai limpar. E como uma pedra bruta, que o Espírito Santo começa a laminar, começa a lapidar, e cada batida do martelo sai um pedacinho seu. Mas aquela peça em bruto, um dia o Senhor faz uma obra. Ele faz uma obra. Como o vaso, meu irmão, que é o oleiro, o que é que o oleiro faz? Às vezes amassa o vaso, molda de novo. Quando vocês já têm sido amassados e moldados? E você fala assim, não para Deus, já chega, mas ainda não está do jeito que Deus quer. Por isso, quando entregamos a nossa vida a Cristo, as coisas, em vez de parece que melhoram, às vezes parece que pioram. Parece que fica mais estreito, parece que fica mais apertado. Hoje a Cristina dizia isso lá em casa, um irmão nosso, e ela falava assim, agora os nossos olhos estão abertos. Então o que não nos incomodava agora nos incomoda. O que nós fazíamos sem pensar, agora nós pensamos. Então agora nós sofremos, nós lutamos contra a nossa consciência. E antes não, antes de qualquer jeito, estava bom para nós. Estava na escuridão. E você pode pensar assim, fui enganado, né? O pastor me enganou, essa vida ia melhorar. E vai mesmo. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então Deus está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida, e Deus vai completar essa obra. Pastor, mas está demorando muito. Quando é que essa obra acaba? O texto que eu li diz quando é que ela acaba. Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então clama a vida de Jesus. Clama a volta de Jesus. Porque no dia que Ele voltar, todo esse sofrimento acaba. No dia que Ele voltar, todo esse confronto acaba. No dia que Ele voltar, toda essa miséria que nós vemos aqui neste mundo, tudo isso vai acabar. Outra coisa interessante com esse texto que nós lemos de início é, muitas vezes, isso aqui é complicado de ouvir, mas é a palavra de Deus. Deus vai permitir que o próprio diabo seja quem manuseie essa peneira. Lembra como é que funciona? Pega no trigo, balança, joga no alto, recebe, balança, joga no alto. Agora imagina que às vezes Deus pode permitir que o próprio diabo faça isso com a tua vida. Pastor, mas a palavra diz lá em 1 João capítulo 5, verso 18, que o maligno não me toca. Realmente, ali, o maligno não se apega a mim. Seria mais bem traduzido assim. Mas, se for o propósito de Deus, tu toca mesmo. Como assim, pastor? Lembra de Jó? Como Deus trabalhou na vida de Jó, utilizando o diabo. Aí você fala assim, não, mas pastor, mas o que é que faltava em Jó? A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. O que é que faltava em Jó para que Deus tivesse usado o diabo para trabalhar na vida dele? Faltava Jó ter uma experiência com Deus. Era o que faltava em Jó. E o próprio Jó diz isso em Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! E Deus restaura Jó, lhe dá o dobro de tudo o que ele tinha, e agora ele tinha uma experiência com Deus para contar, e ele vive mais 140 anos para contar essa experiência com Deus. E Jesus diz a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essas palavras de Jesus trazem algo interessante e consolador para nós. Primeiro é que se você é um discípulo de Jesus, Satanás precisa da autorização para tocar na tua vida. Lembra do que aconteceu com Jó? O diabo questionou Deus se Jó era realmente fiel a Deus. E o diabo diz assim, e o Senhor diz assim, olha, ok,
Você acha que ele só é fiel a mim porque eu lhe dou tudo de bom? Então fala assim, vai lá e tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E a gente lê lá Jó capítulo 1, aquela confusão que aconteceu na vida de Jó, que vinha um contar a desgraça, ainda esse não tinha ido embora, já vinha outro contar uma desgraça. Primeiro foi os camelos, depois foi as plantações, depois foi os filhos, e era desgraça atrás de desgraça. E o que é que Jó faz? Olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que depois, na mesma situação, parece que há aqui uma repetição, e o diabo chega ali e diz, olha, pois é, toca na sua vida então. Deixa-me eu tocar na vida dele, porque tudo pela sua vida o homem fará. E Deus diz, ok, toca na sua saúde, mas não lhe tires a vida. Então vemos que o inimigo, ele precisa de autorização para tocar no discípulo de Jesus. Agora o curioso é que Jesus não diz assim, olha Pedro, o diabo pediu para se andar a tua vida e eu não deixei. Não, não é isso que Jesus diz. O que Jesus está dizendo a Pedro é, olha, o diabo vai peneirar a tua vida, mas fica tranquilo que eu já roguei por ti. É isso que Jesus está dizendo a Pedro. O diabo vai se andar a tua vida, mas eu já orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus está dizendo assim, olha, vai ser difícil, vai ser triste, tu vais chorar, vai doer, mas eu estou do teu lado. Vai ser triste, vai ser necessário para o teu crescimento, vai haver lágrimas, mas lembra-me que eu vou secar todas as tuas lágrimas. Ele diz, confia em mim, diz o Senhor. Então vemos que Satanás não tem poder sobre a sua vida sem autorização. E assim como aconteceu com Jó, o próprio Deus autoriza o seu agir às vezes na nossa vida com um propósito maior. O problema é que às vezes Deus não precisa nem de autorizar, já nós autorizamos por Ele. É que nós mesmos podemos dar essa autorização ao diabo para trabalhar na nossa vida. Ou seja, Deus nos dá todas as ferramentas para resistir. Nós temos todas as armas, todas as armaduras de Deus para nos proteger, conforme Efésios capítulo 6, do verso 10 a 12. Os irmãos conhecem o texto. Quanto mais sendo fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, Ele mesmo nos dá essa capacidade de resistir, só que muitas vezes nós damos autorização para Ele agir na nossa vida. Por isso que em Efésios 4:27, Paulo diz assim, não deixe lugar ao diabo. Se Paulo está dizendo que eu não devo dar lugar ao diabo, quer dizer que eu posso dar lugar ao diabo. 1 Pedro 5:8 diz assim, sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós vemos também que muitas vezes nós mesmos autorizamos o diabo a agir na nossa vida. Mas como assim, pastor? Quando Paulo fala que eu não devo dar lugar ao diabo, o que Paulo estava falando? Vamos ver o contexto. Efésios capítulo 4, do 25 ao 32. Efésios 4, 25 ao 32. Vamos ver como é que nós damos lugar ao diabo. Vamos ver como é que eu autorizo o diabo a tocar na minha vida. Efésios capítulo 4, verso 25 a 32, diz assim, 25. Portanto, deixando o quê? Mentira. Quer dar uma autoridade para o diabo trabalhar na tua vida? Começa a mentir. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irmãos, eu não sei contar, eu quero ser filho de Deus, eu não quero ser filho do diabo. Só que se eu sou mentiroso, se eu sou mentiroso, eu me faço filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Verso 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Olha, não deixe a sua ira dominar as suas ações, as suas decisões, porque isso é dar abertura para o diabo trabalhar na nossa vida. Verso 27, ele diz, não deem lugar ao diabo, está dentro do contexto. Verso 28, aquele que furtava, que roubava, não rouba mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
Verso 29, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Verso 31, longe de vós toda a amargura, toda a cólera, ira, gritaria, blasfémias e toda a malícia. Verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Então isso aqui, quando eu caio nisso aqui, quando eu vivo isso aqui, eu estou dando legalidade, autoridade ao diabo para trabalhar na nossa vida. Essas atitudes são autorizações que eu dou. E Tiago capítulo 4, verso 7 diz, olha, sujeitai-vos portanto a quem? Sujeitai-vos a? Resistir a quem? E ele fará o quê? Não é preciso muita coisa, meus irmãos. Resistir ao diabo é negar essa autorização para ele trabalhar na tua vida. Olha, quando vem aquela vontade de fofocar, mas você faz o quê? Perdeu, Satanás. Perdeu, que na minha boca não vai sair lixo. É quando vem aquela vontade de encher a cara na cachaça, mas você diz assim, eu não preciso disso para me divertir. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para curtir a minha noite. Eu não preciso disso para estar com os amigos. O que é que você está fazendo? Está fechando a porta para Satanás. É quando tem aquela vontade de ver coisas à noite, né, no telemóvel, vocês estão entendendo, né? Mas o que é que vocês fazem? Deixa eu desligar o telefone e dormir, que eu ganho mais com isso. E com isso eu estou fechando a porta para Satanás. É quando a carne te diz assim, te entrega, é só uma noite mesmo, sem compromisso, não faz mal, todo mundo faz. E você diz, não, porque eu não valo só uma noite. E quem quiser é para a vida toda. É aí que eu fecho a porta para Satanás. É quando vem qualquer tipo de pensamento contrário à vontade e à santidade do Senhor. E ele vem na tua mente e eu digo, está repreendido em nome de Jesus. A minha vida é do Senhor. Assim você está resistindo ao diabo. Não vale a pena fazer campanha, meu irmão. Não vale a pena subir no monte. Não vale a pena não faltar culto, participar de tudo que existe na igreja. Isso não vai fazer nada se você não resistir ao diabo. Não dizer que não ao diabo. Não dizer que não às suas vontades. Não aos seus desejos. Não à sua carne. E quando você faz isso, você está resistindo ao diabo. E ele vai fugir de ti. E aí você está dizendo ao diabo, olha, você não tem autoridade na minha vida está nas mãos do Senhor. Então nós vemos como que o inimigo ele precisa de uma porta aberta. Seja ela aberta por Deus, como nós vimos no caso de Jó. E também Paulo dá ali uma indicação, na 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, né? Olha, entrega-os a Satanás para que sejam castigados. A gente não entende bem como é que isso funciona, mas é muito simples, porque às vezes a pessoa precisa mesmo quebrar a cara para voltar todo destruído, todo amassado, né? E então a Bíblia nos mostra, né, que essa porta pode ser aberta, como vimos no caso de Jó, como também nós mesmos, através dessas recomendações de Paulo. E Jesus disse a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, Pedro, Satanás ele pediu para te dar uma chupalhada, eu permiti. Fica tranquilo, está tudo sob controle. Eu já roguei por ti, eu estou aqui do teu lado, mas eu fiz isso, meu amigo, porque você não é crente ainda. Você não se converteu. Mas como assim que Pedro não era crente? Nós já falamos aqui 3 anos ali, sugando da fonte, ali, vendo os milagres, participando das experiências. Como assim que Pedro não era convertido? Mas não era. Pedro estava ali com Jesus, ele gostava de Jesus, ele até dizia que dava a vida por Jesus, como falou no texto. Ele dizia que Jesus era tudo para ele, mas era tudo da boca para fora. Faz lembrar alguém? Não fique pensando muito, porque talvez esse alguém seja você mesmo, que está há anos com Jesus, frequentando a igreja, participando da mesa do Senhor, conhece a Bíblia,
conhece o Evangelho, já teve até experiências com Jesus, talvez já andou nas águas como Pedro, mas nos louvores dá a sua vida por Jesus, mas que na primeira oportunidade você nega Jesus, nega que o conhece, assim como Pedro. Nesse mesmo texto, mas a visão paralela lá de Mateus 26:33, Pedro diz assim: olha, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Esse é o mesmo texto, mas na câmara, no corte lá de Mateus 26:33. Ele diz: olha, ainda que todos se escandalizem, eu não. Eu? Estás a brincar com isto ou quê? Eu sou crente, eu não sou como esse povo daí, não. Eles podem fugir, mas eu vou estar contigo até ao fim. Foi isso que... Não foi isso que Pedro está dizendo aqui? E ele diz assim: olha, eu sou mais crente que esse povo tudo aqui. E Jesus afirmou, não? Jesus tinha dito, verso 31 de Mateus 26, esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito. Olha o que é que Jesus está dizendo a Pedro: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas Pedro diz: eu não. Essa palavra ainda é para mim, não. Talvez você possa estar dizendo aqui: essa palavra ainda é para mim, não. Não. Essa síndrome aí já começou lá em Pedro. Eu sou o super crente, eu sou o mais santo da igreja, eu sou o mais forte da congregação, eu sou inabalável. E Jesus diz: está escrito. Mas Pedro afirma com todas as letras de que Jesus estava errado. Por outras palavras, Pedro diz: eu não sou como os outros, eu sou diferenciado. Essa palavra aqui não é para mim. Não é o que nós dizemos às vezes: o fulano que está na igreja hoje, né? Pastor, ó, era para ele. Ele não estava aqui, mas era para ele. Deus estava falando com ele, né? Que palavra, pena que Ciclano não estava lá para ouvir. Esses são os Pedros de hoje, que se acham diferenciados, que ficam avaliando os outros, que ficam criticando os outros, que se acham acima dos demais, tão santos que nem andam, já flutuam pela igreja fora. Mas na primeira oportunidade, no primeiro aperto, na primeira tentação, Jesus: não conheço. Eu lembro quando eu me converti, eu lembro que isso aconteceu uma vez. Eu estava no carro, um patrão meu, ele tinha um carro descapotável, e eu estava ouvindo louvor alto, né? Aí tudo fazendo onda com as coisas dos outros, né? E eu lembro que eu estava ouvindo louvor alto no carro, descapotável, tudo aberto. Aí quando parou no sinal, eu baixei o volume, que eu tive vergonha, né? Eu não sei se alguém faz isso aí ou não, mas pode ser que eu esteja a falar consigo. Mas eu baixava o volume, não, cara, som alto, né? Se fosse aqui um rock, né? Um hardcore assim, mas louvor, eu tive vergonha e baixei. Lembro dessa cena até hoje, né? E somos nós temos vergonha de Jesus às vezes, nós temos vergonha de dizer que somos crentes, nós temos vergonha às vezes de dizer que entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos vergonha de dizer que Ele é o nosso Senhor, nós temos vergonha de dizer que Ele está primeiro de todas as coisas. Às vezes nós temos vergonha, sim. Mas Jesus estava lembrando a Pedro que ele tinha uma caminhada pela frente. Jesus estava lembrando a Pedro que ele ainda não estava pronto, como ele mesmo achava que já estava pronto. Porque às vezes nós achamos que já estamos prontos, né? Nós achamos que já está prontinho para o céu, né? Pela graça do Senhor, sim. Mas enquanto estivermos nessa terra, Deus vai trabalhar na tua vida. Nós pensamos às vezes que Jesus não tem mais nada para trabalhar em mim, porque eu já deixei de fumar, eu deixei de beber, eu já não estou saindo à noite, pronto. Terminou a obra de Deus na minha vida, né? Porque já essas coisas que são mais flagrantes aí, já acabou, né? Mas e o orgulho, como é que está? E a vaidade, como é que está? E a soberba? E a avareza? Como é que está? Você está confiando em Deus? A sua vida está totalmente dependente dele? Como é que você está como marido? Ou como esposa? Como é que você está como pai ou como mãe? Como é que você está como filho ou como filha? Como é que você está como profissional no lugar onde você trabalha? Como é que você está no ministério que Deus colocou na tua mão? Como é que você está como irmão em Cristo Jesus que você é?
tantas áreas da nossa vida que ainda precisamos do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas Pedro, ele se achava pronto. E pior que isso, Pedro achava que era melhor que os seus irmãos, que é o que acontece connosco. E Jesus estava dizendo: olha, você vai me negar, porque só o diabo para fazer alguém negar Jesus, né? E você vai se lembrar das minhas palavras, mas vai se arrepender e vai voltar para mim. E quando isso acontecer, você vai ser uma bênção para os seus irmãos. Não foi o que Jesus disse? Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava a ensinar aqui uma marca de um convertido. Porque quem é convertido fortalece o seu irmão. Aquele que é convertido ajuda o fraco a levantar. Aquele que é convertido caminha mais uma milha com aquele que é mais fraco. Aquele que é convertido é paciente. Aquele que é convertido acrescenta na vida do irmão. Pensa primeiro no próximo. E Jesus está falando para Pedro: o teu irmão, os teus irmãos precisam da tua ajuda para seguir a caminhada. Já pensou que na responsabilidade que você tem, se calhar, com algumas pessoas? Já pensou que na sua caminhada cristã possa haver pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade? Assim como Jesus colocou sob a responsabilidade de Pedro os seus irmãos. Já pensou que existe alguém que vem à igreja porque você vem? E que no dia que você deixar de vir, ele vai deixar de vir também? Pastor, mas isso está errado, né? Porque essa não deve ser a motivação certa, né? A pessoa não deve ir para a igreja porque eu venho, a pessoa deve ir para a igreja porque ama Jesus. É verdade, mas também é verdade que muitos foram salvos e alcançados vindo para a igreja com motivação errada. Eu sou prova disso. Eu queria lá saber de Jesus quando eu vim para a igreja. Eu queria saber de cada convertido. O que é que eu queria saber de Jesus? Mas Jesus queria saber de mim. Aleluia! Aleluia! E se ela não é firme, e fosse na minha conversa, hoje estávamos dois perdidos. Né? E Jesus diz: olha, você vai se converter e eu vou te dar um povo para tu cuidares. Irmãos, quando você se converte, Deus vai colocar alguém para você cuidar. Existe sempre alguém para você fortalecer. Existe sempre alguém que precisa de uma palavra de ânimo. Existe sempre alguém que precisa de um ombro amigo. O diabo já tem os seus emissários. Não quer ocupar o lugar deles, criticando, julgando, falando mal, desmotivando, trazer esse desânimo. O diabo já tem os seus enviados. Para quando a pessoa está lá embaixo, quando a pessoa está fraca, ele vem dar um empurrão maior ainda para a pessoa ficar ainda pior. Quando a pessoa já está morta, ele vai lá e dá um tiro de segurança, né? Vamos ver se ele está morto, vem pum. Pessoas sanguinárias, que querem ver miséria, que querem ver confusão, pessoas que gostam de guerra e não de paz, pessoas que veem tudo na perspectiva pior, só pensam o mal. Vou dar um exemplo aqui: o irmão chega e diz assim: estou cansado de servir a Deus. É muita canseira, muita chatice, povo chato. E aí vem o emissário de Satanás, esfrega as mãos: ó, agora eu vou brilhar. Peguei um do jeito. Pois é, meu irmão, servir a igreja é cansativo mesmo, né? Deixa isso aí para trás. Larga isso aí. A gente trabalha muito, ninguém me valoriza. Vim para a igreja, primeiro a chegar, último a sair, ninguém diz nada. O pastor parece que não está nem aí para nós. Eu acho que ele nem gosta muito do meu trabalho. Eu já ouvi falar que ele não gosta muito daquilo que eu faço. É isso mesmo, olha. Vai seguir a tua vida. Afinal, nós somos todos igreja mesmo. Assinar Satanás. Mas aquele que é convertido, ele responde de maneira diferente. O mesmo irmão vem com a mesma conversa: estou cansado de servir a Deus, é muita canseira, os irmãos são chatos, tudo aquelas coisas que a gente já sabe. E o convertido diz assim: meu irmão, é cansativo, mas nós vamos descansar lá no céu com o Senhor. Ah, mas eu faço as coisas e parece que o pastor não diz nada. Irmão, é Deus que vê o teu trabalho. É Deus que está olhando o teu trabalho, o teu esforço. E no Senhor o teu trabalho não é em vão. E o pastor não diz nada porque ele confia em você. Ah, mas alguém falou que fulano tal, o pastor não gosta de mim. Não, irmão, não dê ouvido a essas fofocas. E se for assim, vamos lá junto conversar com ele para ver como é que é. Ah, mas será que eu não posso ser crente fora da igreja? Irmão,
membro fora do corpo apodrece, meu irmão. A gente precisa estar juntos, a gente precisa de fortalecer juntos, a gente precisa de se animar juntos. Um crente convertido, ele vai sempre ser uma ponte de paz, de reconciliação, de união e de verdade do Evangelho, e nunca de guerra e divisão. Agora, que tipo de crente você tem sido? Porque o que você tem sido revela quem você é. Lembre-se que nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as tribos, línguas e nações. Deus nos chamou para levar o nome dele aos fracos e oprimidos, para fortalecer o próximo com a mensagem da graça de Deus. Poucas horas depois desse diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus foi entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser condenado, crucificado. E logo no início, Pedro até foi ali atrás e entrou na casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo acusado. Mas ele seguia Jesus. A palavra diz, são os detalhes da palavra, é tão interessante. A palavra diz que ele seguia Jesus de longe, né? Quantos não seguem Jesus de longe? Eu vou ficar aqui em casa mesmo, vendo na live aqui, está bom para mim. Não preciso lidar com os irmãos, não preciso lidar com o pastor. Eu vou adotar aqui um pastor que fala aquilo que eu gosto de ouvir. E está tudo certo. Você está servindo Jesus de longe. Você está negando aquilo que Jesus te mandou. E enquanto Jesus era maltratado, a palavra diz que Pedro seguia Jesus de longe. Enquanto Jesus era maltratado e injustiçado, Pedro se aquecia em volta de uma fogueira. E aquele que dizia que seria preso junto com Jesus, aquele que dizia que morreria junto com Jesus se fosse necessário, agora estava junto com aqueles que o queriam matar, se aquecendo numa fogueira enquanto negava Jesus 3 vezes. E na terceira vez, quando negou o Senhor, logo o galo cantou, e como Jesus havia dito. Mas o pior disso tudo é o que diz lá em Lucas 22, do 61 a 62, que quando, no momento em que Pedro nega Jesus pela terceira vez, e o galo, que eu não sei se é um galo, se é uma trombeta, porque não interessa isso, mas o galo tocou, ou seja, o que for, e no verso 61 diz: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Da mesma maneira, meu irmão e minha irmã, que Jesus estava com os olhos fixos em Pedro, enquanto ele negava Jesus, Jesus está com os olhos fixos em você, em mim, em nós. E quando você pensar em fazer algo que nega o nome de Jesus, não vale a pena olhar para o lado. Não vale a pena olhar para um lado, porque ninguém está vendo, então eu vou pegar esse negócio que está aqui, ninguém está vendo. Não vale a pena. Olhe para cima, porque Jesus está olhando para cima. Jesus tem os olhos fixos em ti. Aleluia. Olha para aquele que diz que tem olhos como chama de fogo. Cada vez que nós negamos a Jesus com as nossas atitudes, é isso que acontece. E a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Talvez o melhor ali, a melhor tradução seria com uma dor intensa. Pedro chora com uma dor intensa. E aqui Pedro se converte verdadeiramente ao Senhor. Porque aqui ele entende a sua fraqueza. Aqui ele percebeu que não vale a pena pensar que é mais crente do que os outros, que é mais fiel do que os outros. Aqui ele percebeu que a sua confiança não pode estar nele próprio e que isso nada lhe valia. Aqui ele entendeu aquilo que Paulo escreveu lá à frente aos Coríntios, na primeira carta 10, 12, quando ele diz: aquele pois que pensa está em pé, ora para que não caia. E alguns dias depois, já ressuscitado, aparece Jesus aos discípulos na praia e volta a ter um diálogo curioso com Pedro. João capítulo 21, verso 15 a 17, estou quase terminando. João 21, do 15 ao 17, diz assim: depois de terem comido,
perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que esses todos? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. No verso 16 diz: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Existe uma particularidade nesse texto que nós no português não conseguimos entender. Existem dois tipos de amor que é usado nesse texto: o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus, o amor que se entrega por completo, e o amor filéu, que é o amor fraterno entre pai e filho, entre irmãos em Cristo. E Jesus diz assim: eu vou dar uma portuguesada no grego. Diz-me assim: tu me agapas, tu me amas incondicionalmente, com amor sacrificial. E Pedro responde: eu te fileo, eu te amo com amor fraternal. E Jesus responde mais uma vez: tu me agapas? E ele diz: não, eu te fileo. E é como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, eu não consigo te amar na mesma medida que o Senhor me ama. O amor do Senhor é algo que eu não consigo alcançar, mas eu te amo com tudo o que eu tenho para te amar. E talvez você não tenha muito para dar para o Senhor, mas não tenha medo de dar tudo o que você tem. Não tenha medo de entregar tudo para Ele, mesmo que isso não se compare, e não se compara àquilo que o Senhor fez por ti. Nada do que você faz por Deus ou por Jesus surpreende Jesus. Nada que você faz por Deus ou por Jesus consegue pagar ou se igualar ao amor que Deus tem por nós. Não existe. Mas dê tudo o que você tem, porque tudo o que você tem é tudo que Jesus quer. Amém? É certo que nunca podemos retribuir da mesma dimensão, mas podemos buscar o melhor para Ele. Por 3 vezes Pedro negou Jesus, e por 3 vezes Jesus o fez afirmar o seu amor por Ele. E no final da missão, e qual era a missão? Apacenta as minhas ovelhas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Convidar o grupo de louvor para estar subindo. Vamos louvando para terminar esse ponto, que Deus possa falar melhor ao coração de cada um. Esse diálogo entre Jesus e Pedro, eles nos ensinam várias coisas, né? Fazendo um pequeno resumo, né? Satanás tem um acesso restrito à nossa vida. Deus pode usar o próprio Satanás para revelar o seu propósito, mas nós também temos uma responsabilidade de não abrir as portas para que o inimigo trabalhe na nossa casa e na nossa família. Outra realidade que nós aprendemos desse texto é que Jesus está intercedendo por nós. Não é o que a palavra diz, 1 João capítulo 2, verso 1: filhinhos, eu vos digo essas coisas para que não pequeis, mas se pecarem, nós temos um advogado diante do Pai. Outra coisa que aprendemos é que nós somos obras em constante desenvolvimento e temos sempre algo para melhorar. Não pense que você é melhor que ninguém. E o Senhor nos chama para fortalecer uns aos outros. Ide e fazer discípulos. Precisamos confirmar o nosso amor por Ele, mesmo tendo consciência, como Pedro tinha, que ele nunca conseguiria retribuir plenamente tudo o que Deus fez e tudo o que Deus é na vida dele. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor. Eu não sei se você tem estado aí como Pedro, se
se achando o cara, o crente. Ou então você nega Jesus descaradamente. Eu não sei onde é que você se enquadra aí. Ou então você talvez até reconhece mesmo que sem Jesus você não é nada. Eu espero que essa terceira opção seja a sua. Mas nesse momento, fala com o Senhor. Cada um de nós aqui, nesse momento fala com o Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, o que é que você experimentou com Deus, as experiências que você teve com Deus. Pedro tinha muita experiência. Pedro viu ali em direto, ao vivo, mas ele não era convertido ainda. Faltava algo para ele se converter. Faltava ele aprender que essa nossa autossuficiência, esse nosso sentimento de que nós somos o tal, nós já sabemos tudo, nós já estamos preparados, isso aí só serve para cair, só serve para nós nos prostrarmos diante de Deus e dizer assim: Senhor, me perdoa, porque eu não sei nada, eu não sou nada, e o Senhor é tudo em mim. Então, nesse momento, ora a Deus. Vamos orar.